Glória a Deus, louvor maravilhoso, hein? Que bênção louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome, nessa quinta-feira, e nós podermos adorar. Uma quinta-feira que também, como uma semana especial, nós também temos aí a nossa mensagem, na Santa Ceia. Eu queria abrir com vocês, meus amados, um trecho que fala sobre força e unidade, e ele tem tudo a ver com essa mensagem maravilhosa da palavra de Deus que nós vamos aí ministrar. E eu queria abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios, eu estava achando aqui, já achei. Eu tinha separado aqui também alguns escritos no meu celular. E é sobre força e unidade, o corpo de Cristo. Tem um verso de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, que diz assim, quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Embora sejamos muitos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Agora 1 Coríntios 11, verso 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e de beber o cálice. Aleluia. Senhor Deus, essa é uma mensagem sobre unidade, sobre força, que nós fazemos parte do mesmo corpo. Como igreja, precisamos entender isso, que nós fazemos parte do mesmo corpo, e é o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, o corpo vivo do Deus Todo-Poderoso, que desceu do céu e habitou entre nós, e se fez presente na nossa vida, em nome de Jesus, amém. O corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, ele é a igreja. A igreja é a manifestação do reino dos céus. A igreja do Senhor, ela manifesta aquilo que é o reino de Jesus. Mas o corpo de Cristo é um corpo que tem muitos membros, órgãos. É um corpo no qual pulsa o sangue do Senhor. O sangue do Senhor significa perdão. Por causa do sangue do Senhor, nós temos acesso ao Pai. Nossos pecados foram perdoados e temos o selo da salvação. A primeira coisa que nós precisamos entender, ao participarmos não só da ceia, mas ao participarmos da obra de Cristo, ao participarmos da igreja do Senhor, é que nós fazemos parte desse corpo. E eu levo comigo esse corpo. Se eu não represento esse corpo, eu estou levando algo enganoso. Mas se eu faço parte desse corpo e eu o represento, eu levo a mensagem da cruz.
A mensagem da cruz. Sem mensagem da cruz não tem evangelho. A mensagem da cruz, negar-se a si mesmo e seguir os passos de Cristo. Negar os meus desejos, negar as minhas vontades, negar os meus prazeres e seguir os passos do Senhor. Para isso eu preciso deixar para trás uma vida pecaminosa e caminhar diante daquele que me perdoou. Eu levo no meu corpo o sangue do Senhor, que é um sangue de perdão. Somos um só no Senhor e somos um só corpo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o pão representa o corpo de Cristo. Ao pensarmos nisso, ao pensar que eu represento o corpo de Cristo, eu sou embaixador do Evangelho. Se eu estou na minha empresa lá, trabalhando, e ali eu sou um embaixador do Evangelho. Se eu estou numa sala de aula estudando, aprendendo, eu sou o embaixador do Evangelho. Se eu estou em um tribunal, eu sou o embaixador do Evangelho. Se eu estou num hospital, eu sou o embaixador do Evangelho. Se eu estou num supermercado, eu sou um embaixador do Evangelho. Se eu estou num campo de futebol, eu sou um embaixador do Evangelho. Como líder, ainda pastor, represento ainda. Não estou acima de ninguém ou abaixo de ninguém. Não. Eu sou um embaixador do Evangelho. Mas como pastor, muitas vezes eu tenho um título que as pessoas me chamam. Ô pastor! Esses dias eu estava muito ousado no futebol e um dos amigos que jogam comigo fala: vai de leve aí, pastor. Estava driblando para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Ele: vai de leve aí, pastor. Chamam. Vai de leve aí, crente. Vai de leve aí, cristão. Vai de leve aí, filho de Deus. Nós levamos o nome de Cristo. E espontaneamente as pessoas falam: pastor, ô pastor, você é pastor? Você é crente? Você é evangélico? Você é cristão? Meu pastor sempre dizia que o nome que ele mais gostava de ser chamado era protestante. Eu sou protestante, porque eu luto pela justiça de Deus. Eu sou protestante, porque eu priorizo a palavra de Deus na minha vida. Eu sou protestante, porque eu protesto contra a injustiça. Eu sou protestante, porque eu levanto a minha voz. Eu sou um protestante. Mas mais do que isso, eu sou o corpo de Cristo. Eu represento o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu recebi o perdão dos pecados. A minha vida foi selada com a salvação. A minha vida foi selada com essa salvação. Sabe? A importância desse processo. Cremos que se você não perseverar, você não fará parte daquilo que Deus tem para a sua vida. A vida do cristão é uma vida de sacrifício, é uma vida de resiliência, é uma vida de perseverança, para persistir naquilo que Cristo conquistou por nós, na cruz. Na cruz. Tudo que eu preciso para a minha salvação é crer naquilo que Deus fez por mim. É receber Jesus na minha vida, no meu coração, e permanecer nele. Deixando ele trabalhar na minha vida, deixando ele trabalhar no meu coração, deixando ele trabalhar na minha história, deixando ele trabalhar na minha família, deixando ele trabalhar na minha casa, deixando ele trabalhar nos meus sentimentos, deixando ele trabalhar nas minhas decisões, deixando ele trabalhar na minha história. A força da igreja está na união dos irmãos. A força da igreja está na unidade.
Você vê como a igreja, quando ela cresce, ela se fortalece nos testemunhos. Esse tempo, quantos testemunhos de vitória nós temos tido. E isso fortalece a vida dos irmãos, mesmo diante das lutas. As lutas não têm parado, as dificuldades não têm diminuído. Mas ao ser animado pela fé de um irmão que venceu uma batalha, ao ser animado pela fé do irmão que venceu uma batalha, ao ser animado pela fé de uma criança que venceu uma doença, ao ser animado pela fé de um adulto que prevaleceu, ao ser animado pela fé de um casamento que foi reconstruído, ao ser animado pela fé de alguém que encontrou o Cristo e foi salvo, a nossa vida se enche de força. Na comunhão dos irmãos, no caminhar da fé de Cristo. A força da igreja está nessa comunhão local, nesses cultos em que nós somos abraçados com uma palavra de fé, nesses cultos que nós somos levantados com o acolhimento do Espírito, nesses cultos que nós somos fortalecidos com os dons que Deus derrama na sua igreja, nesses cultos que nós somos animados, muitas vezes com o testemunho de uma criança, com a dança de uma criança, com a apresentação das crianças, e a gente é levantado em espírito. Jesus é tão bom com as nossas vidas, né? A nossa força está no serviço dos irmãos, a força da igreja, e é importante disso. Não pode deixar que muitas vezes Satanás tenta entrar contra a igreja. Um dos motivos aqui, até nesse capítulo 11, no verso 17, nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Paulo estava ali falando para a igreja, para com isso, há uma falta de união na sua vida. Igreja, para com isso. O corpo precisa ser afinado como uma orquestra. Para de tentar dividir a igreja. Quando algo está errado no corpo, em um ministério ou em uma vida, a igreja toda sente. Então busque uma vida santa. Cada um é importante para nós crescermos. Cada membro da igreja é importante. Frutificamos quando entendemos o valor de onde estamos. Nós somos um e precisamos chorar um com o outro, nos alegrarmos um com o outro, crescermos um com o outro, ficar felizes com as bênçãos alheias. Não é porque hoje eu não estou alcançando o meu sonho, eu não posso me alegrar com quem está alcançando. Deus tem o tempo certo para cada um de nós, sabe? A importância de nós andarmos no Espírito, a importância de nós caminharmos debaixo da graça, a importância de nós andarmos com Jesus. E uma última coisa, lá em Hebreus 12, 14, um pouquinho para frente aqui, Hebreus, logo depois de Timóteo, Tito, é um verso que fala da santidade. Hebreus 12, verso 14. Esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. É uma necessidade de uma vida santa, de uma vida comprometida com o Evangelho, de uma vida comprometida com a igreja, de uma vida comprometida com a obra de Cristo nessa terra. Você é corpo de Cristo. Busque a unidade, busque a união, busque a força que há na comunhão dos irmãos. Cada culto, venha para adorar, venha para buscar, venha para ser levantado com fé e busque
uma vida santa e comprometida com Jesus. Em nome de Deus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Depois nós vamos ter um período de louvor e depois a Santa Ceia e a bênção do Senhor. Ó Deus maravilhoso, Pai, diante desta palavra que fala, Senhor, de união, essa palavra que fala de fé, mas essa palavra que fala do corpo de Cristo, Pai. Ajude-nos, Senhor, a viver as experiências do corpo do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver uma vida de fé no Espírito Santo, buscando a Tua presença. Abençoe cada família, Senhor. Que o Senhor a cada semana levante e engrandeça, Senhor, a Tua presença na vida, no lar de cada casa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na vida da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. Que haja um trabalhar de Deus na família, Senhor. E que o Teu santo e poderoso Espírito seja sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Abençoe suas casas e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.